Sob o pretexto desta ideia dos direitos das mulheres, neste momento foi legalizado na zona de Massachusetts abortos até ao nascimento, que é algo absolutamente indescritível. Estas pessoas que eu quero acreditar, acho difícil que estejam, mas que quero acreditar que estão no seu perfeito juízo, são pessoas que acreditam que um dia antes do bebê nascer não é uma vida, um dia depois dele nascer é uma vida. Portanto, é suposto que alguém bom da cabeça acredite numa coisa destas. Enfim, vamos ver a notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Massachusetts permite abortos até ao nascimento. Acabaram de ser eliminadas as restrições que limitavam os abortos após as 24 semanas a situações de risco para a vida ou saúde da mulher e a determinados diagnósticos fetais. A nova lei não estabelece uma idade gestacional máxima e entrega a decisão ao juízo profissional do médico. O diploma também acaba com a obrigação destes procedimentos serem realizados num hospital e elimina o relatório anual específico sobre protocolos adotados pelas unidades de saúde. A governadora democrata Maura Healey assinou, e como não poderia deixar de ser democrata, em 10 de agosto, a lei denominada Prioritizing Patient Access to Care Act, o diploma aprovado anteriormente pela Câmara dos Representantes e pelo Senado, deverá entrar em vigor em 90 dias depois da assinatura. Até agora, a lei estabelecia que, quando uma gravidez tivesse atingido as 24 semanas, um aborto só poderia ser realizado apenas em 4 situações. Quando fosse necessário para preservar a vida da paciente, quando fosse necessário para preservar a sua saúde física ou mental, quando existisse uma anomalia ou diagnóstico fetal letal, quando existisse um diagnóstico fetal grave que indicasse que o feto não poderia manter a vida sustentada fora do útero sem intervenções médicas extraordinárias. A nova lei elimina integralmente esta lista e substitui-o por uma única disposição. O aborto pode ser realizado por um médico com base no juízo profissional do médico. Portanto, não sei, a pergunta que tem que ser feita é, depois do bebê nascer, se o juízo profissional do médico disser que não é bom, pode matá-lo cá fora? É a pergunta que tem que ser feita, porque se esta lista é substituída e esta lista que já tem aqui itens absolutamente questionáveis, mas enfim, já nem vou entrar nessa discussão porque eu acho que já toda a gente sabe a minha opinião sobre a questão do aborto. Agora, se o único critério desta lista é um aborto, pode ser realizado por um médico com base no juízo profissional do médico, então e se ele decidir que um dia depois do bebê nascer pode ser feito? Qual é a diferença? E se for um dia antes dele nascer? Um dia antes dele nascer é problemático e um dia depois não é? Ou o contrário? Ou são os dois? Qual é que é o limite? Lá está. É esta a questão, porque como estas pessoas não se baseiam em qualquer facto científico para falar sobre a questão do aborto, não importa qual é a semana. O que importa é que estão a matar os vossos filhos. Esta é que é a questão. E temos que dizer as coisas como elas são. Falando na questão do aborto, alguém acredita que um dia antes de nascer não é vida e que um dia depois passa a ser? Mas o que é que se passa nessas 24 horas que tornam o bebê vida? Eu estou a falar de critérios científicos, não é de fé religiosa, porque há muitas pessoas que associam a rejeição do aborto à fé religiosa. Estou a falar do ponto de vista científico. Quando é que o ADN é desenvolvido? Qual é a primeira fase do desenvolvimento humano? Qual é? Digam-me qual é que é. Cientificamente, investiguem no Google. Não estou a falar de fé religiosa. Há muitas pessoas que fazem esse argumento. Ouvem-me a criticar o aborto e dizem assim, bom, lá vem ele com a fé dele, querer impor a fé dele nos outros. Não é fé. É a ciência, que vocês tanto utilizam como a única verdade absoluta que importa. E, portanto, se assim o é, qual é a primeira fase de desenvolvimento do ser humano? Qual é a diferença científica entre um ser humano dentro da barriga um dia antes do nascimento e um dia depois? Qual é a diferença? Expliquem-me, alguém que me consiga explicar isso. Porque se depende do juízo do médico, se calhar 2 meses depois pode-lhe dar um tiro. Não sei porque não, não é? Depende do juízo do médico, então, por que não? Qual é a diferença prática? Não há diferença. Essa é que é a questão. E é por isso que isto é quase satânico, é uma coisa inacreditável. Ao contrário do que acontecia anteriormente, o médico deixa de ter de demonstrar que o aborto se enquadra numa das 4 situações previstas. A lei também não determina quais os critérios clínicos, sociais ou pessoais que podem fundamentar esse juízo profissional. Portanto, este juízo profissional é absolutamente arbitrário.
É absolutamente arbitrário, ponto final, parágrafo. A lei permite abortos até ao nascimento, a nova lei não estabelece uma semana máxima, não utiliza a viabilidade fetal como limite e não restringe o procedimento após as 24 semanas aos casos de risco para a mulher ou de anomalia fetal. Consequentemente, o aborto passa a ser legalmente realizado em qualquer momento da gravidez, incluindo depois da viabilidade fetal e até numa fase imediatamente anterior ao nascimento, desde que o médico aceite realizar com base no seu juízo profissional. E isto agora, com médicos formados através do ChatGPT, isto vai ser incrível. Vai ser uma coisa inacreditável. Isto não significa, porém, que tenha sido criado um direito automático a obter um aborto a pedido em qualquer unidade de saúde. Depois das 24 semanas, o procedimento continua a ter de ser realizado por um médico. O médico não é obrigado a aceitá-lo. Mantêm-se as mesmas normas gerais de licenciamento, responsabilidade profissional e consentimento informado. As unidades de saúde podem não possuir profissionais, instalações ou protocolos para realizar o procedimento. Mas a questão é, não estão limitados aos espaços adequados, portanto não estão limitados aos hospitais, se é que há um espaço adequado para uma monstruosidade destas, não estão limitados a qualquer razão associada à ciência, porque se depende do livre-arbítrio do juízo profissional do médico e dizem, bom, mas nem todos os médicos têm o mesmo juízo profissional. O médico que tiver o juízo profissional de matar um filho um dia antes do seu nascimento, se calhar é o médico a que a malta vai toda recorrer. E portanto, qual é o facto científico em que se baseiam para dizer uma coisa destas? Isto é absolutamente inacreditável. Não há limite sequer estabelecido de semanas. E eu explico-vos porquê. Porque não há uma única base científica para se dizer que um aborto é viável do ponto de vista científico, olhando única e exclusivamente para a criança. Obviamente que a situação muda de paradigma quando tem que se escolher entre a vida da mulher e a vida da criança. A situação aí muda de paradigma, claro. Mas, excluindo esses casos, não há um facto científico que demonstre que uma criança possa ser mais vida ou menos vida dependendo da fase de concepção. Expliquem-me qual é a primeira fase do desenvolvimento humano, expliquem-me quando é que o ADN e as ondas cerebrais são formadas e expliquem-me qual é a diferença entre um bebê um dia depois de nascer e um dia antes. O que é que acontece nessas 24 horas cientificamente que o torna mais vida? Isto é quase satânico, é mesmo satânico, é uma coisa inacreditável. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.